Então, acho que talvez um legado importante desse período é a gente, como esquerda, se recolocar, se reposicionar enquanto a como nossas lutas têm que ser comunicadas, têm que ser pensadas, têm que ser também levadas para fora, né, como no nosso campo. E nós vamos ter que ter muita lucidez e coragem, porque o bolsonarismo não se derrota só nas eleições, vai exigir capacidade de colocar em movimento uma força social de choque que intimide os fascistas e faça o medo mudar de lado. Mas é que o desafio é gigantesco, né? O desafio não é simplesmente comunicacional, subjetivo, o desafio é, enfim, literalmente, o país que está em jogo, né? Bom, meus bons camaradas, a nossa aposta é que é possível e que a militância vale a pena. Esse é o centro da nossa aposta. O mundo não vai melhorar sozinho. Ninguém disse que seria fácil. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Eu sou a Lígia Colares, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do Conversas Camaradas, o quadro em que convidados especiais se unem à equipe da editora para debater temas relacionados ao nosso último lançamento. Neste encontro, recebemos Valério Arcari e Esther Solano para conversar sobre militância política e disputa eleitoral. Este episódio abre a nossa programação especial sobre as eleições de 2022. De 2 de setembro a 30 de outubro, vamos produzir conteúdo especial na Rádio Boitempo, no nosso canal de YouTube, no nosso blog e em nossas redes, além de oferecer descontos em uma ampla seleção de títulos relacionados com as eleições, em nossa loja virtual, em livrarias de todo o país e também em e-book. Então, vamos à apresentação dos nossos convidados. Valério Arcari é professor titular aposentado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, doutor em História pela Universidade de São Paulo, membro da direção nacional do PSOL, lançou pela Boitempo o livro Ninguém Disse que Seria Fácil, em que reúne uma série de artigos escritos ao longo dos últimos anos, período marcado por consecutivas derrotas da esquerda, ascensão da extrema-direita e perdas substantivas de direitos da classe trabalhadora. Oi, Valério, tudo bom? Obrigada por topar esse papo com a gente. Olá, Lígia. É uma satisfação estar aqui na Rádio Boitempo, neste momento dramático da nossa história. Está aqui com a gente também Esther Solano. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid e professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Em 2018, organizou a coletânea O Ódio como Política, a reinvenção das direitas no Brasil. E agora, em 2022, acaba de lançar Feminismo em Disputa, organizado com Beatriz Della Costa e Camila Rocha, ambos pela Boitempo. No lançamento, apresentam uma minuciosa pesquisa feita com mulheres de vários espectros sociais e ideológicos para entender consensos e dissensos no que diz respeito ao feminismo e aos direitos das mulheres no Brasil hoje. Tudo bem, Esther? Também agradeço sua presença aqui. Olá, Lígia. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com o Valério e um abraço virtual aí a todo mundo que esteve nos escutando. Nos últimos anos, vivemos no Brasil um período marcado por consecutivas derrotas da esquerda, ascensão da extrema-direita e perdas substantivas de direitos da classe trabalhadora. Não chegamos até aqui de repente. Desde o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder em 2016, passando por 2018 e a eleição do governo mais conservador desde a redemocratização do país, até a crise sanitária provocada pelo Covid-19 e as consequências genocidas do negacionismo de Jair Bolsonaro, o Brasil parece preso em uma das páginas mais infelizes de nossa história. Para sairmos dessa condição que nos assola, é preciso fazer um balanço de como chegamos até aqui, ao mesmo tempo em que construímos um novo horizonte possível. Ninguém disse que seria fácil e Feminismo em Disputa nos ajudam nessa empreitada. O primeiro, por focar na luta como sentido humano, nas relações entre as pessoas e suas contradições, na necessidade de se deixar de lado o individual ante o coletivo. O segundo, por buscar um guia de ação política para abrir o debate e encontrar valores básicos que nos unam, possibilitando a construção de uma agenda em comum para todas as brasileiras. É sobre isso que buscaremos conversar com Valério Arcari e Esther Solano neste episódio. Bom, agradecer novamente vocês dois por estarem aqui. Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de ouvir de vocês é uma análise do nosso contexto. Como a militância chegou, afinal, nos momentos atuais? O que vocês acham das reações frente a essa onda conservadora que assolou o Brasil? Obrigado, Esther. Obrigado, Lígia. Bom, estes foram anos muito difíceis, porque se abriu uma situação reacionária no Brasil
em algum momento entre 2015 e 2016. Vocês sabem que na tradição marxista existe uma régua, digamos assim, uma tabela, um modelo teórico para construir apreciações, avaliações da relação social e política de forças entre as classes. E entre 2015 e 2016, a precipitação da situação reacionária, ela ocorreu porque a classe dominante brasileira logrou pela primeira vez desde 64 colocar em movimento alguns milhões de pessoas em ações de rua que foram um impacto, uma força social de choque enorme que abriu o caminho para o impeachment, um golpe institucional. Já tinham ensaiado movimentos desta natureza em Honduras, no Paraguai, mas o Brasil foi um laboratório da história. Nós vimos entre março e abril de 2015, depois de novo em março e abril de 2016, mobilizações de classe média que deram a sustentação social para o deslocamento do governo Dilma Rousseff e, na sequência, uma dinâmica ininterrupta de derrotas. A Operação Lava Jato criminalizou a direção do PT, atingiu o conjunto da esquerda. Nós tivemos a posse de Temer, que se manteve no poder e cumpriu o mandato, tendo menos de 10% de apoio na população e abrindo caminho para contrarreformas que sequestraram, destruíram direitos como a trabalhista, a lei do teto dos gastos. E já no governo Bolsonaro, depois das eleições de 2018, a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e uma dinâmica de estagnação deste capitalismo periférico brasileiro não foi interrompida. Com a queda do salário médio, o salário mínimo perdeu o seu poder de compra e tivemos o quadro catastrófico, humanitário, sanitário, do impacto da pandemia. Enfim, é evidente que a militância da esquerda ela não ficou indiferente a este processo. As pessoas ficaram machucadas e isso trouxe sofrimento material, sofrimento emocional, sofrimento psíquico. O cansaço pesou, o desânimo, a desistência. Então, ninguém disse que seria fácil. É um livro que surgiu da necessidade de discutir uma dimensão que na esquerda, Lígia, Esther e aqueles que nos acompanham, em geral é negligenciada, que é a dimensão subjetiva da vida da militância de esquerda. Quem somos nós, os ativistas? Aqueles que nos unimos aos movimentos sindicais, estudantis, aos movimentos feministas, ao movimento negro, ao movimento LGBTQIA+, aos movimentos ambientais, aqueles que damos apoio aos movimentos indígenas, que estamos nos movimentos de cultura e arte. Nós que fazemos uma doação, uma entrega. Depois da nossa luta pela vida, luta pela sobrevivência, a gente faz um gesto que é tentar ser úteis à luta por um mundo um pouquinho melhor. Nós temos algo em comum, um pertencimento, que é a integração em coletivos. Para lutar, para mudar o mundo, a gente tem que se organizar, a gente tem que estar se integrando com outras pessoas. E essa convivência, essa colaboração, essa fraternidade que nos une em tempos de derrotas, elas nos deixam à flor da pele e nos desafiam a nos transformarmos a nós mesmos. Porque não é possível mudar o mundo sem nós nos transformarmos a nós mesmos. E então eu creio que estes últimos 5 anos, 6 anos, exigiram da militância da esquerda nós sermos melhores. Eu creio que nós podemos dizer com um pouquinho de alívio que a partir do ano passado, com as jornadas 7 nacionais, mobilizações da campanha do Fora Collor, nós tivemos um suspiro, nos reencontramos nas ruas, em condições muito adversas, porque a pandemia em 2021 foi muito dura no Brasil. Na verdade, morreram 400 mil pessoas, das 700 mil que são reconhecidas oficialmente, devem ser um pouco mais, porque há subnotificação. Mas nós fomos às ruas e, nesse contexto de anulação das condenações contra o Lula, que abriram o caminho, já que não conseguimos mobilizações na escala de milhões que seriam necessárias para pressionar o Congresso Nacional, abriram o caminho para que a candidatura Lula esteja se beneficiando de um grande favoritismo. Então eu diria que hoje o estado de espírito, o estado de ânimo, Lígia, é um pouco melhor.
Eu creio que os comícios do início da campanha do Lula em Belo Horizonte e em São Paulo foram grandes atos imponentes da militância, com dezenas de milhares de pessoas. Eu não me lembro, no Ato São Paulo, Esther, eu acho que foi o dia da minha vida que eu abracei mais gente na minha vida. Nunca tinha abraçado tanta gente. Não me lembro. Gente que eu encontrei há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que lembravam, não, eu te conheci nas greves dos professores nos anos 80. Olá, Valério, eu vi você naquela entrevista que você deu naquele site. Ou então me saudavam de longe. E aí, Valério? Li o seu artigo num site de esquerda. Há um ambiente, eu diria, de esperança, de que é possível virar uma página da história. Nós estamos, claro, todos angustiados, porque esta campanha eleitoral vai ser diferente de todas as outras que ocorreram desde o fim da ditadura, mas eu creio que há uma esperança suspensa no tempo, Esther. Há uma expectativa de que, ainda que os tempos são difíceis e vamos atravessar momentos muito duros, como o próximo 7 de setembro, mas há uma expectativa de que é possível. Portanto, há um cheirinho de vitória no ar. E quando a gente tem esse cheirinho de vitória no ar, tudo fica menos pesado. É assim que eu vejo hoje o ambiente da militância. Mesmo que no contexto de um Brasil fraturado, em que está difícil conversar com as pessoas, né? Aliás, as pesquisas do Datafolha, Esther, indicam isso. Há uma pesquisa que eu achei muito interessante, Datafolha, informando que mais de 50% daqueles que optam por Lula no primeiro turno têm imensas dificuldades de conversar nas suas famílias, nos seus espaços de pertencimento, de socialização, nos locais de trabalho. O indicador sobre os que têm preferência para o bolsonarismo é menor, 40%, mas estamos numa sociedade muito fraturada, muitas brigas, quer dizer, qualquer conversa corre o risco de se transformar num desentendimento, mas é assim, quer dizer, é a luta social mais aguda, na iminência de uma disputa que vai decidir os destinos das nossas vidas por um bom tempo, né? O que está em jogo é muito grave, quer dizer, imaginem se, não creio que isso vai acontecer, e vou bater aqui na madeira, eu que não creio em bruxas, mas não vou correr riscos. Imaginem o que seria um segundo mandato para o Bolsonaro. Quer dizer, não são poucos aqueles, sobretudo entre os mais jovens, que me dizem, olha, Valério, se o Bolsonaro for reeleito, eu não sei se fico no Brasil. Então há uma certa compreensão do que está em disputa, não é mais do mesmo. É muito grave. Acho que isso liga um pouco o que você falou de se reinventar, também liga um pouco com a sua pesquisa, né, Esther, de fazer o debate de uma forma diferente, incluir, não sei se você concorda. Sim, bom, primeiro assim, concordando sempre com o Valério, né? Eu gosto muito de escutá-lo, não por uma razão simplesmente estética de ouvir a voz do Valério, mas sobretudo pelas ideias que eu sempre compartilho com ele, né? O Valério disse uma frase que assim, o livro dele trata sobre essa dimensão subjetiva da nossa militância, né? As pesquisas que a Camila Rocha e eu, a gente desenvolve esses últimos anos, lidam justamente com a dimensão subjetiva do outro lado, né? Vamos pensar um pouco assim, né? Nesse Brasil fraturado, já em 2016, 2017, né? A Camila e eu sempre tivemos aquele intuito, que não era simplesmente acadêmico, mas também político, que era pensar, bom, já que estamos de fato, né, num momento de fratura, vamos tentar talvez diminuir a profundidade, né, o abismo dessa fratura e pensar que de fato há muita gente querendo, né, comunicar, querendo reconectar, só que nós temos que encontrar sutilezas e estratégias, né, de aproximação e caminhos comunicacionais, né? Então, Feminismo em Disputa, né, o livro é basicamente uma tentativa de aproximar um tema específico que é o feminismo a tantas mulheres que de uma forma talvez excessivamente apressada, né, e pouco cuidadosa, são taxadas como, são conservadoras, não são feministas, são conservadoras, são do outro lado, né, como se não fosse possível nesse intercâmbio de ideias, e a gente dá um passo além, escuta, porque eu acho que é muito importante nesse momento um exercício de escuta, né, de escuta coletiva, de escuta quase que terapêutica, né? A gente escuta e traça, né, linhas de convergência e de diálogo, né? Porque de fato eu acho que nós temos um momento que é complexíssimo pela frente, mas eu sou daquelas que pensa que não vai ser um momento resolvido só em termos macro, né? Digamos, no topo da hierarquia da política. Acho que precisa ter um envolvimento social coletivo também no micro, né, no cotidiano. Então a nossa proposta é um pouco isso, né? Como tecer vínculos, né, comunicacionais com outros lados.
lados, né? Porque uma coisa é certa, né? Acho que é verdade que nós passamos com a militância de esquerda por um momento sombrio, por um momento de muita angústia existencial. Foram derrotas grandiosas que nos colocaram muito no campo da perplexidade, me parece. Acho que nunca nenhum de nós tínhamos imaginado que a gente sofreria, né, tantas derrotas dessa magnitude em tão curto espaço de tempo. Né? Então acho que nós ficamos muito nesse campo da perplexidade e da dor, né? Nesses dois momentos, digamos, existenciais. Né? Passou um pouco, acho que a perplexidade, né, foi dando passo a um conhecimento do que tinha acontecido. Então agora nós estamos mais no caminho do conhecimento, de absorver de fato o que está acontecendo. E a dor é verdade que deu passo a uma certa esperança. Né? Mas a subjetividade do outro lado, não temos que esquecer que o Bolsonaro ele representa um empoderamento de um outro lado, de uma outra possibilidade de ser brasileiro, digamos, que foi uma coisa fortíssima. Né? Eu me lembro em 2017, quando eu fazia a pesquisa pré-eleitoral, né, que em 2017 e 2018, que as pessoas que iam votar no Bolsonaro, eufóricas nesse momento, falavam Bolsonaro é esperança, fundamentalmente. Então, eu me perguntava, mas como é possível que a gente tenha deixado de ser esperança e ele representa essa esperança? Porque muita gente das quais eu entrevistava tinha considerado que Lula era a esperança no seu momento. Então, como é possível que Lula tivesse passado essa esperança a ser esse monstro esperança nesse momento? Quer dizer, essa foi uma mudança tão radical e tão extraordinária que nós passamos muito tempo, de fato, encolhidos nessa angústia, né? E o que a gente propõe, um pouco aí no livro, Lígia, é pensar assim, bom, temos caminhos de conversa, de diálogo, mas, sobretudo, temos muitas disputas simbólicas a fazer. Então, por exemplo, essas mulheres, né, que se definem como elas mesmas, conservadoras, moderadas, elas falam coisas como, olha, eu me defino como feminista e também como conservadora. Eu sou feminista e sou cristã. Eu sou feminista e votei em Bolsonaro. Eu estou desiludida hoje, é verdade, não foi um acertado o erro, mas o fato de eu ter votado em Bolsonaro não me tira a minha preocupação, por exemplo, com a luta das questões dos direitos femininos. Então, acho que talvez um legado importante desse período é a gente, como esquerda, se recolocar, se reposicionar enquanto a como nossas lutas têm que ser comunicadas, têm que ser pensadas, têm que ser também levadas para fora, né, como no nosso campo, porque uma coisa que o Bolsonaro fez claramente foi reorganizar, resituar também o debate público. Então ele coloca no centro do debate público questões que são muito complexas para lidar para nós, como por exemplo a questão da cristianização do debate público, né, e da fé, por exemplo, no centro dessa esfera do debate público. E então eu acho que ele de alguma forma nos força a resituar o nosso campo semântico, a resituar o nosso campo de conteúdos e nos força, enfim, a conectar com outras questões que não são simples, que não são triviais para nós e sair um pouco da nossa zona de conforto. Então, acho que talvez a gente tenha a capacidade, eu quero pensar nisso, eu sou uma otimista por natureza, acho que a gente tem que ter essa capacidade, talvez a gente de fato comece a ter, enfim, de inventar com uma certa originalidade novas formas, novas possibilidades comunicacionais, porque o certo é que a esquerda fala o tempo todo, né? Esse mantra, né? Que já até esvaziou um pouco o conteúdo de voltar para as bases. Ok, vamos voltar para as bases. Mas quais bases? Não são essas as mesmas bases de 20 anos atrás. Então, se a gente quer voltar para as periferias, né, como está aí colocado, né, vamos ver quais periferias são essas, porque aí nós temos complexidades, né? Nós temos periferias e nós temos que absorver, por exemplo, algumas questões dos discursos meritocráticos, empreendedores, né, que aparecem, né, também no discurso popular. Né? Quantas mulheres eu não entrevistei, Lígia, por exemplo, para o livro, que dizem assim, eu sou microempreendedora, sou microempresária, e há um empoderamento por trás disso que é muito interessante a gente ser percebido. Ou, por exemplo, essa matriz, esse vetor religioso do pentecostalismo popular, por exemplo, que está aí colocado e que também tem essa base, né, popular. Então, se nós de fato quisermos reconectar, né, ou voltar para as bases, que bases são essas e que tipo de reposicionamento nessas subjetividades nós temos que fazer? Acho que estamos aqui um pouco pensando em tudo isso, até para que as vitórias sejam duas, né? Derrotar o Bolsonaro e derrotar também, muito mais complexo ainda, essa raiz do bolsonarismo, que se não for, de fato, pelo menos, né, confrontada, pode reemerger daqui a pouco, enfim, na figura de um outro líder, de um outro monstro. Né? Queria até aproveitar que você falou da questão da semântica ali, porque na própria introdução do feminismo vocês falam, né, que tipo, a palavra feminista ganhou uma carga super negativa, assim, que a gente pode ver também na própria palavra militância, sabe? Tipo, até nos próprios memes, tipo, descanta militante, qualquer coisa que o pessoal fala. Aí, não sei se vocês conseguem ver esse paralelo entre as duas palavras e como é que a gente, que entra nisso que você falou, como é que a gente faz para resgatar, tornar o feminismo uma coisa boa? Está muito claro, porque nessas pesquisas com essas mulheres conservadoras, moderadas, né, elas dizem muito isso. Feminismo é negativo porque ele é militante. Então, a associação entre os dois conceitos aparece de uma forma muito cristalizada. Né? Eu acho que eu queria destacar duas coisas, Lígia. A primeira, assim,
nós passamos por um processo de intensa criminalização do feminismo e, sobretudo, da figura da feminista, que foi muito caricaturizada, né? Então, qual que é um pouco o estereótipo que é colocado? Aquela feminista hiperradical que vai para a rua nua, gritando, né? Então, histérica, é esse protótipo caricato, mas que, infelizmente, ficou muito no imaginário, né, coletivo, né? Então, nós estamos agora tendo que lidar com esse problema de, basicamente assim, nós como feministas fomos desumanizadas e a gente perdeu a capacidade de interlocução, porque nós fomos negadas no debate público, fomos interditadas, né? Então, essa é uma coisa que nós vamos ter que, digamos que lidar, né, no curto, no meio e no longo prazo. Inclusive porque o próprio feminismo está sendo disputado, né? O nome do livro Feminismo em Disputa não é à toa, a ideia de que o feminismo tradicionalmente é uma categoria tida como nossa, digamos, né, como do campo progressista, e a extrema-direita, ela reagiu, isso é global, não sou brasileiro, e ela entendeu que tem que ressemantizar algumas categorias. Então não se fala em gênero, se fala em ideologia de gênero, se fala sobre empoderamento feminino. Se você assiste aí as lives, por exemplo, da Michelle Bolsonaro, ela fala em empoderamento, sexualidade feminina, a Damares também. Então, há uma certa disputa aí de um campo simbólico feminino que é bem interessante. Agora, há um outro lado, que eu acho que é uma certa crítica, que vale como movimento, pelo menos a mim como feminista, acho que me vale para entender o meu próprio papel dentro do feminismo, que é a ideia de que, às vezes, tem-se uma visão excessivamente estreita do que seja o feminismo, e às vezes há um certo campo no qual eu me incluo, né? Talvez um feminismo mais acadêmico, branco, elitizado, que tem uma certa dificuldade em ampliar suas possibilidades comunicacionais e de chegar a problemas que são muito concretos, que muitas mulheres mais empobrecidas e que não pertencem ao nosso contexto não estão sofrendo. Então, quantas mulheres nas entrevistas do livro falavam assim para mim: pô, Esther, que vocês feministas, vocês mais de classe média, mais de professoras, tal, deveriam estar aqui conosco, nas periferias, entendendo também como que é, por exemplo, falar de maternidade na periferia. Então, por que vocês não falam mais sobre maternidade, sobre família, que é uma coisa que nos preocupa muito, sobre infância? Por que vocês não vêm aqui na periferia e entendem que nós temos também formas de organização coletiva feminina, como, por exemplo, as redes de sociabilidade e coletividade dentro das igrejas, entre as irmãs da igreja, as redes de empoderamento entre mulheres que são microempreendedoras, esses pequenos negócios, por exemplo, periféricos. Então, tinha uma demanda que me pareceu muito concreta, que a gente escutava muito nas conversas, de que não fiquem tão longe assim, vocês estão muito encastelados, esse feminismo branco, acadêmico, universitário, tal. Vocês têm que estar aqui escutando problemas concretos que muitas vezes não aparecem como prioritários na agenda pública, né? E que nós queríamos que aparecessem mais na agenda pública de vocês. Então, acho que, enfim, há um ponto aí de crítica que sempre vale a pena escutar, porque no fundo, a quem que nós escutamos? Nós escutamos mulheres economicamente vulneráveis que estavam dispostas a falar, que queriam conversar. Então, e esse sempre, para mim, tem que ser um pouco objeto, né, da escuta, né, do campo progressista, né, aquelas pessoas que estão em situação vulnerável, mas que, por outra parte, querem falar, se dispõem a falar e querem dialogar. Então, enfim, ouvidos sempre atentos ao que elas têm para falar. Viu, Lígia? Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre essas observações tão interessantes da Esther. O último Datafolha que nós temos disponível é o Datafolha do dia 18 de agosto. E ele traz uma informação que é muito interessante. Ele diz que 34% das mulheres evangélicas ainda não decidiram quem é o seu candidato nas eleições presidenciais deste ano. Evidentemente, nós sabemos que Bolsonaro cresceu nessa faixa. Ele tem uma preferência de 49 para 32 do Lula, mas mais de um terço das mulheres evangélicas ainda não escolheram candidato. E estas mulheres que encontram nas comunidades pentecostais espaços de solidariedade, de acolhimento, de pertencimento, até de educação para o que é a disciplina do trabalho urbano, quer dizer, nós estamos falando de um Brasil, é uma sociedade muito complexa. O Brasil é uma sociedade que fez em 40 anos a transição do mundo agrário para o mundo urbano. E nós temos hoje 32 milhões de trabalhadores com carteira assinada, temos algo em torno de 3 milhões de funcionários públicos, ou seja, temos um pouco mais de 50 milhões de trabalhadores com direitos, mas temos 40% da população economicamente ativa na informalidade. São 10 milhões que têm um patrão, mas não têm contrato. E mais impressionante, nós temos 25 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria, que são microempreendedores, se quisermos. Ou
seja, nós temos um universo dentro da classe trabalhadora heterogênea. Pouco mais da metade, mas não muito mais do que isso, é a classe trabalhadora que tem contrato, que tem direitos, tem CLT ou é funcionária pública, mas nós temos 40% que é um subproletariado, um semi-proletariado, que está concentrado em grandes cidades. O Brasil tem 20 regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes, tem 2 mega macrocéfalas capitais, como são São Paulo e o Rio de Janeiro. Tem 86% da sua população urbanizada, mas essa é uma transição histórica que nós fizemos no intervalo de uma geração, 2 gerações, enquanto os países centrais fizeram essa transição ao longo de 10 gerações, ao longo de 300 anos. E a cabeça não muda na mesma velocidade que os pés, ela não acompanha os pés. Então, a esquerda tem um desafio que é dialogar com esta parcela do povo que está entre a mais oprimida, porque são aqueles que estão permanentemente na fronteira da miséria, da pobreza extrema, e que podem reconhecer que a esquerda é a melhor representação dos seus interesses. Então, por exemplo, mesmo nas comunidades evangélicas, o tema da defesa das armas, do armamento em massa, da liberdade contra o comunismo, que é uma das colunas vertebrais do discurso do bolsonarismo, encontra desconfiança, porque as mulheres das comunidades onde as igrejas pentecostais são mais influentes, elas sabem que a violência é diária e que com as armas não virá um mundo melhor. E a esquerda representa esta defesa de que, para melhorar a vida, o que é necessário é aumentar o salário mínimo. Para melhorar a vida, o que é necessário é oportunidade de trabalho para todos. A esquerda, ela representa esta ideia de que o encarceramento em massa da juventude negra, são quase 1 milhão hoje no Brasil de pessoas que estão presas, não é uma solução, porque a estratégia da guerra às drogas fracassou. Nós nunca tivemos organizações criminosas tão poderosas como nós temos hoje. E, por outro lado, nós temos uma das polícias que mais mata no mundo. Nós temos mais de 50 mil homicídios anuais no Brasil. Então, a ideia de que o futuro pode abrir um caminho para a juventude dos bairros periféricos, a juventude negra, através de oportunidades, construindo acesso à escola, protegendo o SUS, são ideias que ao longo destes anos do mandato do Bolsonaro, em função em especial do impacto da pandemia, que foi devastador, especialmente nas camadas mais vulneráveis do nosso povo, não são poucos aqueles que viram de perto a morte de parentes, de amigos. Eu creio que tem um apelo e, por outro lado, ela ajuda a entender a batalha pela consciência média desses setores mais oprimidos pode ser construída. Então, quando o Lula, no comício de São Paulo, no Anhangabaú, de abertura da campanha eleitoral, diz: nós, na esquerda, defendemos um Estado laico, e isso é a defesa da liberdade religiosa. O que não pode ser é que as igrejas se transformem num partido político. A liberdade religiosa é para todos. Nós não queremos que os partidos se transformem em igrejas, nem que as igrejas se transformem em partido. Queremos a liberdade religiosa, separando o mundo da fé, que é a esfera da vida privada, do mundo da esfera pública, que é o mundo da luta política, da disputa do poder. Eu creio que no livro que há Boitempo teve a gentileza de publicar, e que eu espero que não leve a editora à falência, ninguém disse que seria fácil, a ideia que eu apresento é que nós, na esquerda, devemos encarar a religiosidade, a espiritualidade, como o espaço da vida privada das pessoas. Nós não somos uma fraternidade ateísta, nós somos uma fraternidade socialista. Isso, você pode ser socialista e ser ateu, agnóstico, cristão, evangélico, pentecostal, kardecista, como é parte da vida privada, e no
Brasil tem enorme importância você ser corintiano ou palmeirense, ser vascaíno ou flamenguista, as esferas da vida privada, que não devem ser, não precisam ser, não podem ser extremamente politizadas. Então, no livro, eu defendo esta ideia que creio que é útil para a militância, que a política não é tudo. Nem tudo é política. Ou seja, que nós devemos ter a habilidade, a flexibilidade de saber dialogar com pessoas com as quais nós não concordamos em tudo. E, portanto, admitir que numa conversa, algumas das ideias que nós vamos ouvir contrariam as nossas preferências. Mas nós temos que cultivar a tolerância, a capacidade de conviver com as diferenças, que é a única maneira de disputar a hegemonia na sociedade. E, portanto, virar a página desta situação reacionária. Mudar a relação social de forças só é possível quando a gente conquista a maioria, Lígia. Esther, para mudar a relação social de forças, nós precisamos de o apoio do semiproletariado, precisamos da unificação da classe trabalhadora em torno de objetivos que nos unem, que é a luta contra a exploração capitalista. E na nossa visão de luta contra a exploração capitalista, não é o nosso inimigo o trabalhador que ficou desempregado e que abriu um pequeno negócio. Nós não somos contra os pequenos empreendedores. Nós compreendemos por que jovens, homens e mulheres nas periferias que tiveram pouco acesso à escolaridade tentam abrir um pequeno negócio e tentam ser patrões de si próprios, porque isso é muito melhor do que estar no desemprego. Nós queremos é nos aliar a eles. O inimigo que nós temos em comum são os grandes capitalistas, são os grandes latifundiários que estão incendiando a Amazônia para expandir a fronteira agrária, agrícola. Os nossos inimigos são os grandes banqueiros que não pararam de ganhar dinheiro e, na verdade, aumentaram as suas margens de lucro, até mesmo em plena pandemia. Os nossos inimigos são as grandes indústrias, em sua maior parte são empresas multinacionais. Ou seja, no ano de 2022, em que estamos celebrando 200 anos da independência do Brasil, nós temos que falar de nova independência nacional e cabe nesse projeto, e é parte fundamental desse projeto, esta imensa franja de brasileiros que encontraram na catarse da experiência espiritual do evangelismo pentecostal um conforto emocional, e nós respeitamos o conforto emocional daqueles que têm fé. Eu, se me permitir, Jair, eu vou um pouco discordar com Valério, porque eu não acho que o campo progressista seja tão respeitoso como ele tem que ser muitas vezes, Valério. Eu acho que falta, às vezes, para a gente um pouco de sensibilidade e de empatia com processos subjetivos que acontecem em outros grupos sociais que não são o nosso, que compartilham experiências biográficas muito diferentes e, portanto, entendem saídas também diferentes, né? Então, eu já cansei muitas vezes de escutar em grupos da esquerda, e como esse é um podcast para a gente, né, para grupos da esquerda, acho que aqui vale a pena uma reflexão interna, né? Eu já cansei muito de escutar, pobre que votar na direita é burro, eu não entendo esse povo evangélico, né? Eles são burros também, cabestro, né? Só votam o que o pastor diz, fanático, fascista, etc., com muita leviandagem. O que acontece? E isso acho que não favorece, nem muito menos, porque eu absolutamente concordo contigo, o nosso inimigo é outro. O nosso inimigo é muito mais complexo, né? Muito mais difícil de ser atingido. Então, acho que o nosso esforço tem que justamente, exato, né? Em juntar, unificar forças para juntar justo contra esse inimigo que a gente sabe muito bem quem que é, né? Mas para isso faz falta, né, um pouco mais de sensibilidade com esse outro campo, ou com essas outras pessoas de um outro campo popular que têm experiências de vida muito radicalmente diferentes e que optaram por algumas soluções afetivas, emocionais, que são muito diferentes das nossas, né? Mesmo que temporais, mas é que o desespero e o medo, cada um vive o desespero e o medo de formas diferentes, e cada um pensa em saídas, em soluções diferentes. Diante do desespero, enfim, ninguém pode muito bem julgar a saída de cada um, né? Então, eu acho que nós aí faltou uma certa sensibilidade. E o que me preocupa, além disso, né, que essa talvez uma certa ausência de uma certa sensibilidade nos dificulta dar um passo comunicacional, dar um passo de reconexão com o outro lado, que não é realmente um outro lado, simplesmente acho que é um outro lado conjuntural, mas que não estamos desse outro, estamos juntos no mesmo lado.
E o que me preocupa é que esse campo mais conservador, moderado, a gente sempre diz, nós temos de fato um conjunto populacional que é fascista, com esse simplesmente não dá para conversar, porque esse conjunto populacional que se alimenta, né, do desejo, né, de me aniquilar, né? Então, acho que essa população movida pelo ódio, pelo desejo de extermínio, então, sinceramente, enfim, eles estão fora, né, da possibilidade de diálogo. Mas a maioria do povo brasileiro, né, de fato, não pertence, né, a esse grupo, né, esse protótipo, né, psíquico do fascista. Então, acho que nós temos, sim, um conjunto, né, de eleitores agora, né, com os quais a gente pode dialogar. Se a gente não desenvolver uma maior capacidade de empatia, de escuta, de sensibilidade com processos biográficos afetivos diferentes dos nossos, é complicado, né? E é complicado também porque a gente que desenvolve muito esse trabalho, né, com esse outro lado mais conservador, a mim me dói muito, né, escutar, por exemplo, de mulheres negras periféricas, né, evangélicas, a seguinte frase: nossa, quando vocês falam que o evangélico é burro, né, Esther, isso dói demais, viu? Vocês não podem falar isso. Essas mulheres estão falando comigo isso. Ou de escutar de homens, por exemplo. Pô, quando vocês falam que todo mundo que votou em Bolsonaro é fascista, é burro, não dá para falar isso, né? Então, há uma mágoa. Existe uma mágoa que é explícita nas entrevistas, né? E nós temos que resolver isso, porque não é possível, né, que um trabalhador fique magoado porque a gente entende que ele seja burro ou fanático. Então, acho que, já que o papo é entre nós e na confiança de que a gente tem que, de alguma forma, resolver o que está acontecendo, acho que vale um pouco de uma perspectiva também, né, de a gente recuperar uma certa sensibilidade com processos sociais que muitas vezes repudiamos, de fato repudiamos, mas que estão aí colocados e que dizem respeito às sensibilidades que têm que ser respeitadas, né? Então, eu faço um pouco esse chamamento para não simplesmente o diálogo do ponto de vista da estratégia comunicacional, mas talvez de uma humanização que vai por baixo desse diálogo, para realmente entender o que entender assim nas entranhas, sabe, na pele, né, no sentimento, né, no afeto, né? Essa mulher que vai para a igreja e ela sente um empoderamento dentro da igreja, ou esse cara que diz que sente um empoderamento sendo o chefe de si próprio, entender de verdade com o corpo, né? Eu vou aproveitar um gancho que a Esther falou sobre essa questão da violência, que tem um grupo que é violento, que tem se mostrado cada vez mais violento, inclusive. Lembrar, esse episódio está indo no ar em meio à campanha eleitoral de 2022 e vai ser marcado por essa violência e ela tá aumentando, né? E não sei até quando que, tipo, a gente vai conseguir se livrar dela. É sei lá, um futuro meio assustador, né? E aí, Esther, você falou que com esse pessoal não dá pra conversar. E eu vou deixar a pergunta. Mesmo é melhor a gente realmente não conversar com esse aspecto, com esse grupo que já tá vindo apostando na violência mesmo? Ou a gente vai ter que chegar no momento que a gente vai precisar dialogar com eles? Ou a gente dialoga com esse grupo depois que tudo tiver passado? Como é que faz, entende? Porque não é uma coisa que dá pra ignorar, entende? Veja, Lígia, no Brasil surgiu um fenômeno, não é só no Brasil, é um fenômeno internacional, mas, digamos, estamos no epicentro, se quisermos. Surgiu um fenômeno que é uma extrema-direita com peso de massas. Veja, durante mais de meio século, a extrema-direita, depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, se transformou numa corrente sem peso político na imensa maioria dos países centrais e mesmo nos países periféricos mais urbanizados, mais industrializados. No Brasil, seguramente, a extrema-direita, como corrente política, foi desarticulada na fase final da luta contra a ditadura militar. Então, nós temos um fenômeno novo. E é preciso abrir os olhos. A crise em 2015-16 abriu o caminho para Bolsonaro se eleger à presidência. O que era, se nós tivermos um pouco de perspectiva, digamos 10 anos de perspectiva, são esses últimos 10 anos de estagnação do capitalismo periférico brasileiro. Há 10 anos atrás, era impensável que Bolsonaro, um deputado obscuro, nenhuma audiência política mais importante, um homem com pouca formação, bastante tosco, né? A entrevista dele ao Jornal Nacional foi reveladora da rudeza em muitos terrenos, a capacidade de atribuir sentido às perguntas era rudimentar. E, no entanto, Bolsonaro tem uma audiência enorme e se transformou numa liderança política perigosíssima. Por quê? Porque há em torno dele um núcleo extremadamente radicalizado que se apoia fundamentalmente na pequena burguesia proprietária e em frações do capitalismo brasileiro, que aposta numa pauta de extrema-direita e que tem enorme
identidade com um discurso de tipo neofascista. A ideia de que a única solução para os problemas nacionais é a imposição de um regime duro, um regime que elimina o conflito político, que anula as forças de esquerda. Ele utiliza expressões muito pesadas. É preciso silenciar o MST. Quando ele identifica, no MST, o inimigo tem que ter silenciado, ele está colocando o dedo sobre toda a esquerda. É o MST na luta pela reforma agrária, mas é também o MTST na luta urbana pelo direito à casa própria. É a luta da juventude estudantil que quer vaga nas universidades. É a luta do movimento negro que quer reparação histórica. E é também a luta das feministas, que estão dizendo que a violência, o feminicídio no Brasil tem que parar, que tem que ser criminalizado, tem que ser garantido o direito à vida. E que as mulheres pobres também têm direitos reprodutivos e que, portanto, o Brasil não pode continuar assistindo a centenas de milhares de abortos clandestinos feitos em condições sem nenhuma mínima responsabilidade clínica, que significa milhares de mortes para as mulheres que não podem interromper a gravidez em clínicas e hospitais apropriados, públicos. Enfim, nós temos uma corrente de extrema-direita, o núcleo duro deles é difícil de avaliar, Lígia, mas eu diria que é mais que 10% e é menos do que 20%. Portanto, é uma parcela do eleitorado do Bolsonaro que não cai abaixo de 1/3 da população que está apta para votar. Portanto, nós estamos falando de uma corrente que tem peso de massas, veio para ficar, não vai sumir ao final deste processo eleitoral. Evidentemente, se, espero que isso aconteça, ao fim do processo eleitoral, Bolsonaro derrotado, seja possível superar a atual blindagem jurídica que o protege, ele tem que ser investigado, tem que ser, na minha opinião, condenado e finalmente preso, porque é preciso dar um basta a todos os abusos do que aconteceu nos últimos 3 anos e meio, mas a corrente que ele criou, ela não vai desaparecer de um dia para o outro, e há o perigo que surja uma outra liderança no lugar de Bolsonaro, se a esquerda não conseguir tirar as lições de como chegamos até aqui. Então, no livro Ninguém Disse que Seria Fácil, eu também me coloco estas perguntas. Como chegamos até aqui? Veja, nós não podemos explicar, Bolsonaro ganhou porque era mais forte e nós perdemos porque eram mais fracos, porque isso é um argumento circular. É um argumento circular. Algum erro nós cometemos. Em algum momento, depois de 13 anos no governo, depois de vencer 4 eleições, algum erro se cometeu na direção da esquerda. Eu diria que o erro principal foi que apostamos num reformismo fraco, ou se quisermos, num reformismo quase sem reformas, que é o título de um outro livro que eu publiquei já há muito tempo atrás. Numa sociedade como o Brasil, que está entre aquelas que são as mais importantes do mundo, a mais desigual do mundo, né? Nós estamos sempre nos 10 países mais desiguais do mundo. A transformação não pode ser feita no ritmo de uma tartaruga tetraplégica com confusão mental. Não é possível isso numa sociedade como a brasileira. Por mais paciente que seja o nosso povo, há um limite para a paciência histórica. As pessoas fazem experiências e, portanto, eu creio que uma das lições é que este dilema histórico que envolve a esquerda há mais de 150 anos, que é a divisão entre os moderados e os revolucionários, e as diferentes correntes que estão em algum lugar intermediário entre os mais reformistas e os mais revolucionários. Um dos temas centrais é nós nos perguntarmos o que é o desafio de ser esquerda na terceira década do século XXI num país como é o Brasil. O que nós temos que fazer? E veja, a história vai abrir uma nova janela de oportunidade, então o desafio não é pequeno. Então diante do que nós estamos colocados? Nós temos que mudar a vida. O desafio da esquerda é que a vida tem que ser transformada. E a urgência, quer dizer, ser de esquerda é reconhecer a urgência da mudança. E a urgência da mudança envolve que para que a maioria possa ganhar, os muito ricos têm que perder.
Não há uma solução na qual o bolo cresce e a vida melhora para todos. E, portanto, a esquerda tem que ter a coragem de admitir que o conflito é inexorável. E esta foi uma das chaves disruptivas, como se diz agora, do discurso do Bolsonaro, que permitiu que a extrema-direita ganhasse audiência. Ele assumiu com todas as letras o seu projeto. Ele falou para a maioria do povo: vocês têm que escolher entre emprego ou direitos. Por quê? Porque a democracia ficou cara demais. Há impostos demais. A democracia ficou cara demais. O SUS consome verbas demais. A educação pública ficou cara demais. São direitos demais. Nós temos que assumir também, com coragem, um discurso que diz quem ganha, mas também quem perde. Então nós temos que ir para a campanha eleitoral, inclusive para dialogar com os setores mais oprimidos do nosso povo. Nós temos que falar: os bilionários vão ter que pagar imposto sobre as grandes fortunas. Nós temos que dizer: latifundiários que estão queimando na Amazônia vão ter que ter fazendas confiscadas pelo Estado porque é do interesse público. Nós vamos ter que dizer que o garimpo ilegal que é financiado por grupos capitalistas vão ser presos, porque colocar 30 mil garimpeiros dentro do território Yanomami não vai permanecer impune. Nós temos que dizer que para fazer a omelete tem que quebrar os ovos. E isso envolve despertar um entusiasmo. Não se muda o mundo, essa é a experiência da militância, sem incendiar a imaginação de milhões de pessoas. E incendiar a imaginação, ou seja, abrir o coração para a ideia de que a política pode mudar o destino das nossas vidas pessoais, envolve responsabilidade. E responsabilidade é dizer com seriedade quem ganha e quem perde. Vamos ver se eu entendi. Valério, quando você falou dos garimpos, por exemplo, que são conflitos, né, que os próprios indígenas estão literalmente morrendo por causa desse tipo de coisa. O que eu entendi do que você me contou, então é que, tipo, talvez a gente tenha que realmente não ir direto para um conflito, mas apertar um posicionamento mesmo, né? Deixar claro quais são os posicionamentos, quais são as nossas propostas. E você, Esther? E também eu quero aproveitar, puxando esse papo de como que a gente pode fazer para aprender e qual a nossa função para aprender com esse fracasso político também que a gente passou, né? Tudo que o Valério acabou de dizer. Eu gostaria que você dissesse também, Esther, o que você pensa sobre o tema e se você consegue pensar a partir de suas pesquisas, algumas oportunidades vão terminar assim, de uma forma otimista, como você mesmo falou que você é. Como você acha que a gente consegue fazer, derrotar o fascismo no Brasil? Pergunta de $1 milhão. 2 minutinhos, né? Coisa simples. Rapidinho, assim. Olha, eu acho que, enfim, cada um de nós talvez pode contribuir um pouco, né, com a sua experiência de pesquisa, né? Mas o que eu posso te dizer, Lígia? A nossa experiência de pesquisa é com a base popular que nos identifica com a esquerda, né? Então, acho que uma das questões para mim mais básicas é justamente uma radiografia cuidadosa para ver os elementos que levam uma base popular muito numérica a rejeitar o que a esquerda significa. Então, o que aconteceu? Aconteceu, obviamente, um processo de criminalização intensa, né, da esquerda. Houve isso e continua tendo. Mas acho que houve também uma desconexão, né, uma perda também, né, desses laços, né, subjetivos. Muitas pessoas nas pesquisas falam assim, pessoas, por exemplo, que a gente tem em algumas periferias, né, falam assim, aqui não tem pessoas da esquerda, por exemplo, organizadas, né, mas tem um monte de igreja, por exemplo, aqui organizada, né, então o que houve, de fato, uma incorporação de outros elementos de organização social, como foi, por exemplo, o pentecostalismo, né, que é um enorme vetor organizativo da sociedade, e desapareceu o elemento, talvez, né, mais popular justamente desse campo da política de esquerda que estava mais organizada, enfim, se burocratizou, se elitizou, a gente foi para Brasília e perdeu um pouco nesse norte popular. Eu acho que há algumas questões que são colocadas assim. O meu ponto, Lígia, é que quando você fala com as pessoas colocam isso muito claramente. Então vale um pouco parar para escutar algumas demandas que estão por aí colocadas que são legítimas e que me parece que tem um poço de verdade, né, e que tem que ser colocado, né, e que tem que ser atendido, né. Então você falava um pouco antes sobre esses radicais, né, o fascista. A gente sabe que nós temos no Brasil, infelizmente, que conviver com, não sabemos muito bem os números, né, como a Valéria apontava, mas tem aí um bom contingente de fascistoides mesmo. Então, assim como eu digo, com esses, vamos lá, moderados, há caminhos de diálogo, não vamos esquecer, esses moderados, a maioria deles já votou no Lula, muitos deles já votaram na Dilma, então eles, em algum momento, eles sentiram-se representados pela experiência democrática, ou seja, não são pessoas que a vida toda foram monstruosas, né, eles já acreditaram, eles falam muito nas entrevistas, a gente acreditou realmente nesse projeto.
certo. E eu acho que o ponto que eu encontro aqui de conexão é que eles podem voltar a acreditar. Eu vejo muito isso. Quando eu falo, a gente está falando agora de um movimento pendular, oscilante, de Lula ao Bolsonaro. Há muito eleitor meio perdido, né? O Valério falava dessas mulheres evangélicas, ainda muitas não definiram seu voto, que não olha para o Lula, por exemplo, e bloqueia totalmente a possibilidade. Eles olham para o Lula como uma certa possibilidade, mas nós temos que entender caminhos, estratégias comunicacionais, mas existe a possibilidade de não voltar, digamos, para o campo democrático. Agora, esse núcleo, vamos falar assim, moderado. O outro núcleo fascista, que não é trivial e que também não é tão pequeno em termos numéricos, a mim me assusta muito, Lígia, porque a gente está falando aí que isso, 10, 15% do eleitorado, é muita gente e com duas questões. Muito empoderada, porque esse grupo sentiu-se muito representado, sentiu-se realmente enxergado pelo bolsonarismo, então ele sentiu-se muito contemplado pela ideia de vamos lutar contra o politicamente correto, contra a tirania da esquerda, contra a tirania do feminismo, etc. Ele sente muito essa fortaleza, esse vigor de que agora é o nosso momento, né? E sobretudo, assim, eles têm o que eles entendem com o Bolsonaro? O Bolsonaro para eles representa a última oportunidade que eles têm de recuperar um pouco seu lugar de privilégio, né? Então, a última oportunidade que eles têm, digamos, em termos simbólicos, de ter um Brasil onde as feministas não possam ir para a rua reivindicar seus direitos, onde você não tenha 4 milhões, né, na parada LGBT, por exemplo, na Paulista. Então, o Bolsonaro significa, basicamente, recuperar um certo passado místico, romântico, onde as coisas estão mais organizadas em termos sociais. Por isso que eles estão firmemente conectados ao Bolsonaro, né? Não por ele como figura, mas ao que ele representa. Então, segundo problema, além de estar empoderados, muitas dessas pessoas estão armadas. E essa é a minha grande preocupação. Durante o governo Bolsonaro, o número de armas legais em circulação cresceu de uma forma pavorosa, né? Nós temos aí dados de 300%, 400%. Então, um ponto de preocupação muito grave que eu tenho é, primeiro, nós temos que ganhar as eleições. Segundo, nós temos que garantir a posse do Lula numa circunstância minimamente democrática. Porque eu não duvido, Bolsonaro perdendo as eleições, ele vai criar uma confusão, ele vai criar um caos, massa militante, miliciana, bolsonarista radicalizada, fascista, vai para a rua. E o que mais me preocupa é que essa massa miliciana bolsonarista está armada porque o número de armas cresceu exponencialmente. Então, aí nós temos que ter realmente muito cuidado. Acho que é um período muito delicado. Nós temos que garantir como sociedade um processo minimamente democrático, mas que não, infelizmente, ele vai tentar bloquear isso. E uma outra coisa que a gente está capturando, Lídia, na pesquisa, é que muito me preocupa é, nós vamos ter uma sinergia de elementos. Grupos militantes, milicianos radicais, muitos com armas, provavelmente irão para a rua, não aceitam a vitória do Lula, porque para eles é impossível que isso aconteça. E depois toda uma retórica que está sendo arquitetada, muito por parte das igrejas evangélicas, pentecostais, esse pentecostalismo tão fervoroso, bolsonarista, né? Que a gente consiga ver que é o seguinte, toda uma narrativa militar, patriótico, cristã, que é a seguinte, o Bolsonaro, ele é escolhido por Deus, ele sofreu a facada, ele foi salvo por Deus porque tinha a missão de sarar a doença espiritual que vive o Brasil. Essa é literalmente a retórica. A Michelle Bolsonaro falou no culto de Lagoinha outro dia, o Bolsonaro falou numa gracinha outro dia. Então, o Bolsonaro tem que ser eleito porque ele tem a obrigação de curar desse processo de satanização, a doença espiritual que o Brasil tem. Se o PT voltar ao governo, o diabo vai votar com ele. O Brasil está doente espiritualmente. E para isso, Bolsonaro foi o eleito. Ele é o Messias, no final das contas, foi escolhido. Então, o que me preocupa? Essa retórica patriótico-militar cristã, nós temos que salvar a pátria, né? Todo esse orgulho, esse fervor, porque a retórica para mim está dada. E qual que é a retórica que estou avisando já há um tempo? O enviado, o escolhido por Deus, não pode perder as eleições. Isso não pode acontecer, porque o escolhido por Deus não perde. Então, se o Lula, que é escolhido do diabo, que outro ganhar as eleições, isso nessa retórica muito bem arquitetada significa basicamente que houve fraude e que as eleições não estão valendo. Nós temos que sair para a rua contestar isso. Então, o que me preocupa? Que está sendo arquitetada uma retórica muito fechadinha de se Bolsonaro perder as eleições, está lá esse embate comunicacional de rua e, insisto, com grupos também armados. Né? Então, não quero também terminar aqui apavorando ninguém, mas é que o desafio é gigantesco. Né? O desafio não é simplesmente comunicacional, subjetivo, o desafio é, enfim, literalmente, o país que está em jogo. Né? Se ele ser derrotado e não aceitar alguém imagina o Bolsonaro tranquilamente aceitando a derrota e passando a faixa para o Lula em Brasília? Acho que esse cenário não está dado. Ninguém imagina. Acho que se a gente tiver que fazer aqui, né, um ranking de cenários, esse vai ser o último de probabilidade, né? Então, eu acho que, enfim, é isso. Eu sempre brinco que até o dia 2, 3 de janeiro, semana depois que eu ver o Lula sentadinho lá em Brasília,
família, não fico tranquila. E aí eu acho que um pouco o que o Valério disse, né? Ninguém falou que era fácil, né, Valério? Mas até em janeiro de 2023 eu continuo. Não está fácil, não está sendo fácil, mas enfim, vamos em frente, né? Valério, você tem alguma coisa a acrescentar? E já ficar também com a pergunta de $1 milhão, como derrotar o fascismo no Brasil? Na verdade, um dia de cada vez, né? Uma missão impossível por dia. Veja, nós temos que derrotar, para começar, o Bolsonaro no processo eleitoral, que não é a mesma coisa que derrotar o fascismo no Brasil. Então, quando um problema é muito grande, vamos dividi-los em partes menores. Nós temos um primeiro desafio, que é fazer a disputa no terreno em que ela está colocada. Ela está colocada no terreno eleitoral. Eu creio que o Bolsonaro ele tem um plano A e tem um plano B. Como disse a Esther com toda a razão, há um plano B, mas é plano B. O plano A do Bolsonaro ainda é tentar vencer as eleições, e esta é uma luta que só termina quando acaba. Nós ainda não vencemos as eleições. Então, eu creio que a campanha da esquerda, nesse momento, ela tem 3 perigos. Muito rapidamente, o primeiro perigo é o já ganhou. É um perigo grande. É desconhecer, é subestimar o que é a implantação social que os fascistas conquistaram no Brasil, que explica por que Bolsonaro, depois de um governo catastrófico, eu diria, com momentos apocalípticos, como foi o auge da pandemia, chega a 2 meses do processo eleitoral, menos, na verdade, 40 dias, e os dias passam numa velocidade vertiginosa, com uma preferência eleitoral que supera 30%, e que sugere que não está descartada a possibilidade de um segundo turno. Então, o primeiro desafio é superar o já ganhou. O segundo é evitar a romantização do passado. A militância de esquerda não pode cair na tentação de imaginar que os jovens que têm hoje entre 16 e 30 anos, e que são uma parcela enorme do eleitorado, encaram o que aconteceu entre 2006 e 2010 como foi algo que aconteceu ontem. Para uma parte imensa do que é o povo brasileiro, pela evolução da curva demográfica, o que aconteceu em 2006 e 2010 é parte da história. Está no mesmo capítulo da história do que a Guerra dos Emboabas. Não dá. Nós não podemos romantizar o passado. O centro da disputa política é apresentar uma proposta de futuro que crie empolgação, entusiasmo, confiança, esperança. Para isso tem que falar de salário mínimo, tem que falar de oportunidade de emprego, tem que falar contra a disparada dos preços, a evolução da inflação, tem que falar sobre a Amazônia, tem que falar sobre direitos indígenas, tem que falar sobre os direitos feministas, dos LGBTQIA+, tem que falar da juventude negra. Há uma terceira tentação, terceira armadilha, que é o giro ao centro. É a ideia de que há uma maioria silenciosa no centro que tem repulsa pelo governo de extrema-direita, mas que também tem um medo equivalente do que seria um governo de esquerda. A teoria dos 2 demônios. A esquerda é extremista, é radical demais e, portanto, nós temos que fazer o giro ao centro. A esquerda, ela não fica mais forte quando ela abandona a sua identidade, ela se enfraquece porque perde a autenticidade, a força da candidatura Lula nestas eleições de tipo plebiscitário que nós estamos vivendo, reside justamente na autenticidade da candidatura de um operário migrante nordestino que surgiu da luta contra a ditadura e representa a maioria pobre explorada do país e tem identidade com o destino dessa maioria pobre. Não é o Alckmin que nos vai dar os votos para vencer o Bolsonaro. Não é isso. O que nos dá os votos para vencer o Bolsonaro é falar com todas as letras que o Brasil tem que retomar o controle da Petrobras, que os preços dos combustíveis não podem ser nivelados pela flutuação internacional do dólar, num país que é autossuficiente na produção de petróleo. Tem que retomar a Petrobras e tem que construir refinarias. E o Brasil tem que ter um projeto nacional próprio que corresponda aos desafios de um destino histórico que está por ser construído porque a nossa independência foi incompleta. Isto
posto, tem o outro lado do dilema, Lígia. O outro lado do dilema é que Bolsonaro representa um perigo incontornável, que é o da derrota histórica, ou seja, há derrotas e há derrotas. Nós acumulamos muitas ao longo dos últimos 5, 6 anos, mas nada na escala do que foi 64. Mas o projeto de Bolsonaro é impor uma derrota como em 64, ou seja, ele parece, nas suas limitações, digamos assim, ele parece que não há uma estratégia, não há um plano, há uma estratégia. A estratégia de Bolsonaro é um alinhamento internacional com o imperialismo para tentar disputar investimento externo para o Brasil. Ele sempre o disse com todas as letras. O Brasil ficou caro demais. É preciso reduzir os custos para o investimento de capital. É preciso que o movimento de rotação, o metabolismo do capital seja mais acelerado. Tem que se ganhar dinheiro mais rápido no Brasil, senão não vai chover dólares, não vai vir investimento externo. E há um obstáculo. O obstáculo é que tem sindicato demais, tem movimento social demais. Ele quer impor uma derrota histórica, ele quer aniquilar a força militante da esquerda, e é justo que a militância sinta o perigo imenso que nos ameaça e que a Esther nos alertou. A derrota histórica, pelo intervalo de uma geração, o silenciamento de qualquer expectativa, qualquer aposta de transformação do Brasil num país mais justo. E o perigo da derrota está no ar, evidentemente. O plano A de Bolsonaro é vencer as eleições, mas ele tem um plano B. Ele tem o plano B e, por isso, quando foi entrevistado no Jornal Nacional, ele diz respeito às eleições se... e põe em condições. Isso significa que, evidentemente, o bolsonarismo, se perder as eleições, vai denunciar que houve fraude. Vai denunciar que houve fraude. Essa é a senha para o 7 de setembro, para esta base social radicalizada da pequena burguesia proprietária, que tem alinhamento com os CACs, os colecionadores de armas, que é evidentemente uma dissimulação do armamento em massa da pequena burguesia, que estão associados à milicianização das polícias militares, que são indivisíveis do fato de que há uma maioria de oficiais nas Forças Armadas, que fazem aposta nesse tipo de projeto cesarista, bonapartista, autoritário que o bolsonarismo representa como projeto histórico, e que vai criar uma arruaça, vai criar um tumulto no 7 de setembro, e sabemos lá o que virá depois. E, portanto, o nosso desafio é manter o coração quente, mas a cabeça fria. Cabeça glacial, Lígia. Vai ser preciso máxima serenidade, tranquilidade e firmeza. Confiança na vitória, disposição de luta. Não vai ser uma campanha a frio, será uma campanha eleitoral a quente. Não é uma campanha orquestrada por maestros da publicidade, do marketing. Vai ser luta de classes na veia, e nós vamos ter que ter muita, muita lucidez e coragem. Porque o bolsonarismo não se derrota só nas eleições, vai exigir capacidade de colocar em movimento uma força social de choque que intimide os fascistas e faça o medo mudar de lado. Eu creio que esse é o grande desafio. É imenso para aqueles que atravessamos estes 5 anos quase de hibernação pelo isolamento que ficamos na maior parte do tempo, mas há um sol lá fora, né? O inverno vai passar e nós podemos conquistar a supremacia nas urnas e nas ruas se acreditarmos em nós mesmos. Gosto que tanto você quanto a Esther terminaram com otimismo, que a gente está precisando bastante disso mesmo. Muito bem. Estamos chegando ao fim de mais um Conversas Camaradas, com a participação de Esther Solano e Valério Arcari. Muito obrigada pela participação de vocês nesse episódio. Para finalizar, queria pedir que vocês façam uma indicação de algum livro, filme, música, podcast, o que julgarem melhor para quem estiver interessado em se aprofundar nesse debate. E, por favor, já emenda sua despedida aos nossos ouvintes. Bom, eu recomendo que leiam o livro da Esther Solano, Feminismo em Disputa, que é seguramente um estudo muito sério, muito qualificado, de um fenômeno de imensa complexidade. E, eventualmente, se tiverem tempo, espero que não se decepcionem lendo Ninguém Disse Que Seria Fácil. Creio que vale a pena acompanhar nos streamings 12 Anos e Uma Noite, que é um filme emocionante sobre a experiência da prisão do Pepe Mujica no Uruguai, um filme que teve uma
uma presença muito rápida nos cinemas brasileiros, porque ele foi lançado em plena pandemia, mas está disponível nas redes de streaming. É um filme extraordinário sobre a experiência da prisão do Pepe Mujica. E música, eu recomendo aqueles que não conhecem, um músico português da época da Revolução, que é na minha opinião, é um dos gênios da música popular contemporânea, chama-se Zeca Afonso, e o disco disponível nas plataformas chama-se Venham Mais 5. É uma experiência musical emocionalmente muito intensa, de um músico extraordinário. Zeca Afonso, Venham Mais 5, e Conversas Camaradas, meus bons camaradas, a nossa aposta é que é possível e que a militância vale a pena. Esse é o centro da nossa aposta. O mundo não vai melhorar sozinho. Ninguém disse que seria fácil. Obrigado, Lígia. Obrigado, Boitempo. Muito obrigada pelo convite e um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou dar algumas dicas para quem tiver interesse em entender mais, né? O momento que nós passamos, o momento que estamos passando agora. A primeira delas é o livro da minha colega, da Camila Rocha, que ela estuda a gênese, né, dessas novas direitas brasileiras, chama-se Menos Marx e Mais Mises, e é interessante no título. A segunda, uma dica de um conjunto de pesquisadores que estudam o universo evangélico, que para mim é interessantíssimo, é um site, né, Observatório Evangélico. Eles fornecem lá com documentação, artigos, né, pesquisa, né, e é minha fonte de referência para entender nesse momento o que está acontecendo. Tem pesquisadores como o Juliano Speyer, o Vinícius do Vale, que para mim são, enfim, os pesquisadores nos quais, né, eu sempre me procuro informações. E eu acho que, enfim, essas são dicas muito valiosas. E a terceira, eu sempre sigo também esses pesquisadores são pesquisa qualitativa, fundamentalmente. A terceira é que eu sigo sempre o Felipe Nunes, da Quest. Ele faz pesquisa quantitativa. Eu estou gostando muito, né, dos resultados deles e, sobretudo, dos fios que ele tem no Twitter, porque eu acho que ele debruça, né, os resultados. É muito didático, né, bem explicativo e traz informações sempre muito valiosas. Então, essas 3 dicas para quem quiser entender mais profundidade, com mais solidez no momento que estamos passando. Lembrando que os livros Ninguém Disse Que Seria Fácil, de Valério Arcari, e o livro Feminismo em Disputa, de Beatriz Della Costa, Camila Rocha e Esther Solano, integram nossa promoção com descontos em títulos relacionados com as eleições, que acontece de 2 de setembro a 30 de outubro, em nossa loja virtual, em livrarias de todo o país e também em e-book. Também teremos em breve lançamento dos 2 livros, tanto para a sessão de autógrafo, quanto debate em live no nosso canal, no YouTube, na TV Boitempo. Então fica o convite para vocês acompanharem a gente lá também para assistir. E por hoje é só, camaradas. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcast preferido também. Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Kim Dória, produção executiva de Isabela Meucci e Lígia Colares, apresentação minha, de Lígia Colares, com participação de Esther Solano e Valério Arcari, edição de Jéssica Corrêa, roteiro de Lígia Colares, arte de Uva Costriúba e apoio de Marisol Robles, Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!